Olá, caros alunos. Hoje nós iremos falar sobre os desafios do processo de ensino-aprendizagem dos nativos e imigrantes digitais. Bom, nessa primeira imagem a gente consegue observar duas charges. Elas demonstram claramente a evolução da nossa sociedade. De um lado, desde a pré-história até os tempos atuais em que vivemos na era digital. Na outra charge, já é uma crítica contundente a uma geração que praticamente não olha para o mundo e só consegue observar o mundo através das redes sociais e equipamentos que envolvam tecnologia. Então, dessa maneira, o nosso objetivo hoje é falar sobre as novas exigências da era digital que demandam uma educação onde as tecnologias reduzem a distância de ensino e impulsiona uma utilização de tecnologia inovadora. Pretendemos fazer uma reflexão crítica sobre a era digital e sua influência das novas gerações. Para atingir esses objetivos, nós iremos seguir os seguintes tópicos. Inicialmente, a gente vai definir o que é nativo e imigrante digital. Depois nós iremos falar sobre as características das gerações, a Baby Boomers, XYZ. Iremos tentar relacionar o processo de ensino-aprendizagem com a era digital, na qual essas gerações ainda estão imersas. E faremos uma breve conclusão, tentando fazer uma reflexão sobre os novos desafios. Bom, quem são os nativos e imigrantes digitais? Os nativos digitais são basicamente aqueles que nasceram após essa revolução tecnológica e essa revolução digital, com o surgimento da internet e dos meios de comunicação que nós temos hoje. Os imigrantes são todos aqueles que antecederam esse processo. Eles vivem hoje nesse meio, eles têm contato com os equipamentos digitais, porém eles não nasceram, eles têm que se adaptar a eles. Então isso não é natural para essas pessoas. Vamos agora falar sobre as gerações. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você faz parte de uma dessas gerações. Ao longo dessa aula, você vai conseguir identificar qual geração você pertence e o que você pode fazer para melhorar o seu processo de ensino-aprendizagem, tanto como docente, como quanto discente e aluno. Bom, quem são os Baby Boomers? São aqueles que nasceram após a Segunda Guerra Mundial. Essa expressão ela surgiu nos Estados Unidos e nessa imagem a gente consegue ver bem a revolução cultural, a disseminação que essa geração trouxe para o mundo, que foi justamente aquela década de 40, 50 e 60 que pregava o paz e amor e pregava toda uma filosofia que tentava acalmar o mundo da catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial. As pessoas nascidas nessa época passaram a integrar uma geração denominada pelos sociólogos de Baby Boomers. E uma característica dessa geração foi uma elevada taxa de natalidade, pois existia um boom econômico e, consequentemente, aconteceu um boom demográfico. Filhos dessa geração, da geração Baby Boomers, surge a geração X. Ela foi formada por pessoas que decidiram ir contrária à mentalidade dessa geração. Elas queriam uma postura que não necessariamente estava aliada com preceitos de liberdade, mas ela tinha uma característica de buscar os seus direitos, de liberação sexual e a valorização do sexo oposto. Nessa imagem a gente consegue ver ao fundo uma manifestação que aconteceu em São Paulo, porque essa geração, ela, aqui no nosso país, no Brasil,
ela foi marcada pelo fim da ditadura militar. Então, justamente foi uma geração que foi uma geração de conquista, de luta. E a geração seguinte, a geração Y, que já nasce com o advento da internet. Ela já nasce imersa à tecnologia, ainda incipiente, ainda em desenvolvimento, com uma velocidade menor que a velocidade que nós temos hoje, mas ela já é os filhos dessa geração X e ela já começa a ter os sintomas característicos da imersão tecnológica. Portanto, ela é mais autocentrada e egoísta. Porém, só que de maneira contrária, ela também gosta de compartilhar informações pelas redes sociais e ela é adepta à rapidez e instantaneidade. Por último, nós temos a geração Z. A geração Z, por si só, ela é conhecida por ser nativa digital. Ela nasceu numa era onde a velocidade da informação, a conectividade é muito intensa. Dessa forma, ela foi conhecida já e batizada por nativa digital. Essa geração é considerada nativa digital e essa geração está impondo aos docentes, aqueles que trabalham na área de educação, uma adaptação da maneira de se comunicar, da maneira como ele vai conseguir reagir e entender as matérias que serão ensinadas. Elas são muito familiarizadas com a internet, o compartilhamento de arquivos, a telefonia, eles estão sempre conectados a um telefone e ela é uma geração caracterizada pela compreensão da tecnologia e pela naturalidade com que ela tem um contato com essa tecnologia. Qual é a relação dessas gerações com o processo de ensino-aprendizagem? Então, como é que o processo de ensino-aprendizagem ele está se comportando nessa nova era, nessa era digital? Bom, a gente tem um conflito de gerações dentro de uma sala de aula atualmente, que são as gerações X e Y, muitas vezes alguns ainda alguns professores da geração Baby Boomers, e ensinando para uma geração Y e Z, que é uma geração que foi imersa, que já nasceu praticamente com um mundo tecnológico, com a era digital. Então a relação do processo de ensino-aprendizagem, ela nesse momento ela se mostra um pouco conflituosa, porque os professores, em praticamente sua totalidade, eles são imigrantes digitais e eles estão em processo de adaptação com esse mundo, com essa velocidade de informação, e eles possuem ainda algumas dificuldades. Eles não têm todos os hábitos disponíveis ainda para poder oferecer e se comunicar com esses alunos. E ao contrário dos professores, os alunos são nativos digitais. Eles encaram o mundo digital de maneira diferente. Eles conseguem fazer várias atividades simultâneas com o computador e o mundo virtual para eles é uma extensão do mundo real. Os nativos, eles constroem os conhecimentos de maneira totalmente diferente dos imigrantes. Os imigrantes são mais lineares, tradicionalistas, e por causa do uso da internet, eles aprendem de forma não linear os nativos. E isso aí é o que tem causado um grande desafio no processo de ensino-aprendizagem dentro do ambiente de sala de aula. Esse trabalho ele foi feito a partir dessas referências bibliográficas e toda essa aula vai ser disponibilizada de forma digital e em videoaula também. Apenas clicando no link, vocês vão ter acesso à bibliografia. Eu recomendo com empenho a leitura desse artigo Imigrantes e Nativos Digitais, um dilema ou desafios na educação. É um artigo muito completo que eu utilizei para fazer este trabalho. Muito obrigado.
Dessa forma, a gente pode tirar algumas conclusões, que é muito importante que os professores pensem em novos modelos metodológicos de ensino-aprendizagem, para poder atender essa nova geração, que se comunica de uma maneira diferente. O artigo que foi estudado para a confecção desse trabalho, dessa aula, ele comprova que a articulação entre os professores e os nativos digitais ela ainda é tímida, devido à limitação dos professores, que não conseguem ainda utilizar todos os recursos disponíveis e não conseguem entender que os alunos necessitam de uma linguagem nova. Por outro lado, ainda existem alunos que não foram imersos e não têm contato e acesso a todas essas tecnologias. E nesse caso, o professor ele necessita criar oportunidade para dar condição de acesso e inclusão dentro de sala de aula. Então os professores eles estão cada vez mais tendo que se adaptar a essa nova realidade e principalmente ter acesso a essas informações. É um desafio para todos nós.